Olá, agora a gente vai falar sobre polígonos, né? E vamos conhecer também duas fórmulas que facilitam nossa vida. E já vou te mostrar por quê. Essa primeira fórmula aqui, ó, é a fórmula da soma dos ângulos internos. Então, ó, começa com S já para remeter à soma. Então, aqui, quando eu estiver perguntando soma dos ângulos internos, você vai usar essa fórmula. Onde o N, o que é o N? É o número de lados do seu polígono. Número de lados. Quando eu estiver perguntando das diagonais, você vai usar essa fórmula. Então, essa fórmula são para as diagonais. E o N aqui também é o número de lados. Tudo bem? Então, a fórmula da soma dos ângulos internos. E ali a fórmula das diagonais do seu polígono. Então, vamos lá para o nosso exemplo. Assinale a opção que representa corretamente a soma dos ângulos internos do polígono hexadecágono abaixo. Então, olha só, eu quero a soma dos ângulos internos. Então, vou usar a primeira fórmula. Então, SI é igual a N menos 2, é da fórmula, vezes 180. Então, o que era o N? Número de lados. Então, eu vou contar quantos lados tem esse polígono, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ele tem 16 lados. Então, eu vou voltar aqui, ó. SI é igual a 16 menos 2. Repito a fórmula, tá? Só substituo o N por 16, vezes 180. Então, SI é igual 16 menos 2, 14. Aí eu faço 14 vezes 180. Então, SI é a resposta disso. Então, vamos lá, ó. 180 vezes 14. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 8, 32, vai 3. 4 vezes 1, 4 com 3, 7, mais 180. Então, vai dar 0, 2, 5, vai 1, 2. 2.520, que é a alternativa B. Tá? Professora, por que a fórmula é assim? Deixa eu apagar aqui um pouco, já vou explicar. Por que essa fórmula tem esse menos 2? Por que funciona? Então, todo polígono, né, é maior que o triângulo, que é o nosso menor polígono, eu consigo dividir esse polígono em triângulos, tá? Então, eu consigo pegar esse polígono aqui e dividir ele em triângulos. Vamos ver quantos triângulos eu consigo formar dividindo esse polígono, ó. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou dividir aqui, ó. Vou fazer um triângulo, ó. Já fiz um pequenininho aqui em cima, ó. Agora eu vou fazer assim. Faço meu segundo triângulo. Professora, não tô vendo, ó. Isso daqui já é um triângulo, gente, ó. Tem 3 lados. O de baixo já é outro triângulo, ó. Fininho aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse aqui, verde, já é outro triângulo. Tá? A minha divisão, tô fazendo a mão livre, tá? Não vai ficar perfeita. Aí eu venho aqui, ó. Faço aqui, ó. E assim eu vou fazendo triângulos, ó. Tô dividindo a minha figura em triângulos. Ó, aqui tem outro. Aqui tem outro. 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 Nossa, esse ficou muito curvo. Outro aqui. Outro triângulo aqui. Tá vendo? Eu peguei só um vértice como referência e vou dividir no meu triângulo, ó. Outro triângulo aqui e outro triângulo aqui. Então, eu vou contar, ó. Posso até passar uma canetinha aqui, ó. Vamos contar. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e esse último mais fininho, 14. Então, eu dividi em 14 triângulos. E eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, se eu tenho 14, então é só fazer 14 vezes 180, ou 180 vezes 14, tá? Então, por isso que a fórmula tem n menos 2. Por quê? Porque sempre a quantidade de triângulos que eu consigo subdividir meu polígono vai ser menos 2 a quantidade dos seus lados. Tá? Então, se o polígono, nesse caso, tem 16 lados, eu consigo 14 triângulos. Se ele tivesse 10 lados, eu conseguiria 8 triângulos. Por isso que a fórmula é n menos 2. Tá? Então, sempre o número de lados menos 2 é o total de triângulos que você consegue se você dividir a sua figura. Tá? Então, o que eu falei para o pessoal? O que eu falo nas aulas? Você pode dividir assim, na prova, e contar e fazer vezes, ou você pode usar a fórmula. Para mim é indiferente, o importante é você mostrar o seu raciocínio. Tudo bem? Agora, nesse exercício, a gente vai trabalhar com o número de diagonais. Então, como que é a fórmula? Ela fala assim, ó. As diagonais é igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. Essa é a fórmula da diagonal. Aí eu tenho o quê? Eu tenho um hexágono. O que é um hexágono? Ó, o Brasil queria ser hexa, então são 6. Quer dizer 6 lados, tá? Então, o prefixo hexa remete a 6. Então, vou colocar aqui, ó, 6 no lugar do n. Tem outro n, eu coloco outro 6, repito menos 3, repito 2. Primeiro, eu vou fazer o que está dentro do parênteses. Então, vai ser... Então, vai ser 6 vezes 6 menos 3, 3, dividido por 2. Então, 6 vezes 3, 18. 18 dividido por 2 dá 9. Então, a quantidade de diagonais é 9. Pro, o que é uma diagonal? Vamos desenhar aqui um hexágono, um polígono que tenha 6 lados. Não vou fazer perfeitinho, não. Perfeitinho a gente faz lá no GeoGebra. Vou fazer esse aqui, ó, rapidinho para vocês entenderem, ó. Tem um hexágono aqui. O que é uma diagonal? Diagonal vai ser um segmento de reta que vai unir dois vértices, ou seja, dois pontinhos aqui. Mas ela não pode ser diagonal se ela já é o lado da figura, se ela já está na mesma linha, se ela já é colinear, tá? Então, isso daqui não é uma diagonal, isso aqui é um lado, tá? Então, as diagonais serão os outros segmentos de reta. Então, eu vou começar a contar, ó. Deixa eu nomear para ficar mais fácil da gente ver quem que a gente vai ligar com quem, ó. B, C, D, E, F. Então, vamos lá. Vou ligar aqui, ó. B com F, B com E, B com D. Tá vendo? Ó, B com C eu não posso ligar porque já tá na mesma linha. Então, eu já consegui quantas diagonais? 3 diagonais verdes. Vou continuar ligando. Vou usar o amarelo, ó. Vou ligar agora, ó. C com A. Vou ligar C com F. E vou ligar C com E. Então, consegui mais 3 diagonais amarelas. Vou pegar aqui a vermelha. Agora, eu vou ligar só quem eu ainda não liguei, tá? Então, quem que eu não liguei? Ó, não liguei ainda A com D. Não tinha ligado aqui, ó, A com D. E também não liguei A com E. Então, mais, ó,
A com C já tá em amarelo, tá vendo? Então, eu não posso contar. Então, mais 2 vermelhas. E será que faltou mais alguém para mim ligar? Vou ver aqui. Vou ligar de azul, laranja, roxo, de roxo. Quem que eu não liguei ainda, ó? Eu não liguei F com D, ó. Não tinha nenhuma linha saindo do F e indo direto no D. Então, mais uma diagonal aqui. Então, quanto que deu o total de diagonais daqui? Deu 9. Então, ou você faz com a conta, né? De forma algébrica. Ou você pode fazer com o desenho. Tá? Demonstrando o seu desenho, da onde que você tirou a quantidade de diagonais, é válido também. Agora é aqui, ó. Com base na figura, assinale a opção correta entre os pontos colineares, consecutivos e adjacentes. Então, vamos lá. A palavra colinear quer dizer que eles estão na mesma linha. Tá? Então, estão na mesma linha. Por exemplo, ó. Isso é uma linha. Tá? Então, se eu pegar o segmento aqui, CE, e o segmento ED, ó, o segmento aqui, ó, CE e o segmento ED, eles são colineares, eles estão na mesma linha. Isso é ser colinear, tá? Então, CE e ED são colineares, então a última já tá errada. Tá? Isso é ser colinear, mesma linha. Aí, deixa eu apagar aqui para não ficar muito rabisco. Agora, vamos ver o que são consecutivos. Consecutivos, eles têm o quê? Um ponto em comum. Tá? Mas não precisa necessariamente ser colinear. Então, por exemplo, AB, ó, o segmento AB e o segmento BC, ele é consecutivo, ele tem um ponto B em comum, ó. Mas tá vendo? Ele não tem que estar na mesma linha, tá vendo que ele tá subindo? Mas eles são, ó, esses dois segmentos são consecutivos, porque eles têm um pontinho comum que é o ponto B. Então, tendo um ponto em comum, já é consecutivo. Tá? Que era a nossa alternativa correta. Então, um ponto em comum já é consecutivo. E o que é ser adjacente, professora? Adjacente quer dizer que eles são colineares e ainda assim são consecutivos, ou seja, eles estão na mesma linha e eles têm um ponto em comum. Então, por exemplo, ó, BC, segmento BC aqui em cima, e o segmento CE, não tem como ele ser adjacente, porque eles não estão na mesma linha, tá? Eles são consecutivos, tem o ponto C em comum, mas não estão na mesma linha, não são colineares. Então, se fura a condição de ser colinear, fura a condição de ser adjacente, tá? Então, por exemplo, ó, se eu considerar, vou mostrar para vocês se eu considerar o segmento CD, segmento CD, ó, é o segmento inteiro, e eu considerar o segmento ED, que é só esse pedacinho, eles são colineares, estão na mesma linha. Apesar de o segmento CD englobar o segmento ED, tá? O segmento ED está dentro do segmento CD, tá? Mas eles estão na mesma linha. Tudo bem? Então, eles são colineares. Esses segmentos aqui,
apesar deles estarem na mesma linha, eles não têm só um ponto em comum. Eles têm mais que um ponto em comum. Então, eles estão na mesma linha, mas eles não são consecutivos, porque eles têm mais de um ponto em comum, tá? Então, se eles não são consecutivos, não tem como eles serem adjacentes. Então, para eles serem adjacentes, só se eles fossem, ó, o CE e depois o ED. Aí sim, está na mesma linha e tem apenas um ponto em comum. Tudo bem? Vamos para o próximo. Olha só, a soma dos ângulos centrais de qualquer polígono regular é 360 graus. Assinale a opção que representa a medida de cada ângulo central. Então, ó, aqui no meio tem um centro, tá? E eu sei, ó, que a soma de todos, ó, vou dividir aqui. E eu sei que a soma de todos os ângulos aqui, ó, dá 360. Tá? Eu quero saber quanto que mede cada pedacinho desse daqui, ó. Cada ângulo central. Então, ó, se vocês já observarem aqui, né, eu consigo ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 ângulos centrais, porque a figura tem 6 lados. Então, eu vou pegar 360, que é a soma de todos, e vou dividir por 6. Fazendo a divisão, eu obtenho que cada ângulo central é 60. Só isso nessa questão. Vamos para a próxima. Essa questão queria que a gente encontrasse o valor de x. Então, vamos pensar aqui, ó. Aqui eu tenho um ângulo vermelhinho de 150. Eu consigo descobrir o ângulo de dentro aqui, esse pedacinho que eu tô pintando de verde? Consigo. Porque, ó, os dois juntos dão 180 graus, porque eles são metade de uma circunferência. Então, 180 menos 150, eu vou ter 30. Então, eu sei que esse pedacinho aqui mede 30 graus. Mas, por outro lado, eu também sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, se aqui eu já tenho 30 e já tenho 70 em cima, isso me dá 100. O que sobra para esse pedacinho aqui? 180 menos 100 sobra 80. Então, eu sei que esse pedacinho aqui, que eu vou pintar aqui de rosa para não confundir com 70, esse pedacinho aqui é 80 graus. Pela mesma ideia que eu usei no 150, se nesse pedacinho aqui é 80 e eu sei que ele junto com o amarelo dá 180 porque é meia circunferência, eu vou fazer 180 menos 80, que vai dar 100. Então, o ângulo x é 100.
Agora, esse daqui, côncavo e convexo. Então, vamos lá para a definição. Se um polígono é convexo, então, toda vez que eu unir dois vértices dele, vai cair dentro da figura, ó. Qualquer dois vértices que eu unir, cai dentro da figura, ó. Tá? Isso é ser convexo. Então, qualquer dois vértices que eu unir, vai cair dentro da figura. Já no polígono côncavo, existe pelo menos uma situação onde eu uno os dois vértices e cai, ó, fora da figura. Tá vendo? Ó, esse caiu fora. Pro, mas tem esse daqui que cai dentro, esse que cai dentro, tem vários que caem dentro. Não importa. Se apenas um cair fora, ele já é côncavo. Tá? Então, se existir apenas um caso onde você une dois vértices e cai fora da figura, então ele já é classificado como côncavo. Nesse caso da estrela, eu tenho muitos vértices que eu vou unir, ó, e vai cair fora da figura, tá? Então, ela também é côncava, tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho a 1 e a 3, que são polígonos côncavos. Então, a C estava certa. O polígono côncavo também é chamado de não convexo. Tudo bem? Então, se caiu dentro, convexo. Se caiu pelo menos um fora da figura, côncavo. Agora, vamos usar aqui os nossos símbolos, ó. O que é esse símbolo aqui, ó? Pertence. Esse com tracinho é não pertence, é a negação do primeiro. Esse daqui é contido. E esse com tracinho é não contido. Pro, quando que eu uso um, quando que eu uso o outro? Então, lá. Se eu quiser saber a localização de um ponto, eu vou usar pertence e não pertence. Se eu quiser saber a localização de um segmento de reta ou de uma reta, eu vou usar contido e não contido. Então, vamos lá, ó. O ponto D, onde ele está? Ele está no segmento AB? Olha lá o ponto D, vamos achar. Ponto D tá aqui, Pro. Aqui embaixo. Ele tá no segmento AB, que tá aqui em cima, ó. Ele está lá? Não, ele não está lá em cima do segmento de reta AB. Então, se ele não está, então eu uso que não pertence, porque eu queria saber a localização do ponto. Vamos para o próximo. Ó, o segmento de reta DC está na reta R. Vamos apagar aqui. Qual que é o segmento de reta DC? É esse daqui, ó, que vai do D até o C, ó. Esse segmento de reta, né, está na reta R, que é um ente geométrico que não tem fim, reta não tem fim, tá? Ele está lá na reta? Está. Então, aqui eu já queria saber a localização de um segmento. Então, eu não uso mais pertence, eu uso contido. Porque é segmento que eu estou perguntando. É um segmento de reta. Agora, olha lá, ó. O ponto E está na reta R? Ponto E. Ele está na reta R? Está. Como é localização do ponto, eu uso pertence. E o ponto C, Pro, tá no segmento DE? Vamos ver. Ó,
Ponto C tá aqui. Ó o ponto C aqui. Ele está no segmento DE. O segmento DE vem daqui até aqui, ó. Ah, ele está. Está. Então, ele pertence. Tudo bem? Conseguiram ver a diferença? Espero que sim. Vamos para o próximo. Esse exercício era para construir a bissetriz. O que é a bissetriz? Bissetriz é um segmento de reta que vai dividir o ângulo ao meio, tá? Ela vai dividir o ângulo ao meio. Isso é uma bissetriz. Então, como que eu faço para traçar a bissetriz? Você vai pegar o seu compasso, vai colocar a ponta seca dele aqui, aquela pontinha que fura, e vai fazer uma abertura qualquer, tá? Abre ele lá o tanto que você quiser. Aí, você vai, com essa abertura, você vai traçar um círculo. Então, vamos lá, ó. Eu vou construir aqui um ângulo, tá? Um ângulo qualquer. Então, coloquei um ponto, coloquei outro. Tá vendo? Se eu fizer pra cá, ele vai abrir daquele jeito. Então, eu vou colocar o outro ponto aqui em cima, pra ficar mais parecido com o ângulo que a gente tinha. Eu volto aqui na setinha, né? Que é onde eu movo os objetos. Vou colocar a amplitude aqui. Vou pegar meu segmento de reta, ó. E vou clicar nos pontos pra fazer os ladinhos do meu ângulo. Beleza. Agora eu vou desenhar a bissetriz. Lógico que aqui no programa ele desenha a bissetriz só você clicando e pedindo bissetriz, tá? Mas eu vou desenhar o passo a passo para vocês entenderem. Então, vou pegar aqui um círculo, ó. Então, vou fazer um círculo aqui com abertura aqui qualquer, ó, até aqui mais ou menos. Não tá vendo, ó? Quando você coloca a ponta seca aqui nesse pontinho B, vai cruzar... Você vai cruzar o lado da sua figura em dois pontinhos, ó. Vou nomear eles aqui, ó. O ponto D e o ponto E. Você pode usar a mesma abertura ou fazer uma abertura maior agora. Mas você vai pegar o seu compasso novamente. E daí você vai colocar a pontinha seca aqui e vai fazer uma nova abertura, ó. Tá? Aí, o que acontece? Esse próximo círculo que você fizer com a ponta seca do compasso no ponto D, ele tem que ser do mesmo tamanho do próximo, tá? Daí não pode mudar o tamanho. Então, peraí, deixa eu escolher um tamanho específico. Eu vou colocar aqui, ó. Vou escolher um raio de 3 centímetros. Vendo? Daí eu fiz o próximo círculo centrado no ponto D. Agora, eu vou pegar o ponto E e fazer a mesma coisa, ó. Do mesmo tamanho, tá? Então, você não pode fechar o compasso. Aí, o que você obteve, ó? Cruzou bem aqui, ó. Agora, você vai unir esse ponto F com o seu ponto de origem, que era o ponto B. Então, essa é a sua bissetriz, ó. Do ponto F ao ponto B, tá? Então, esse segmento de reta aqui, ó, é a sua bissetriz, tá? Esse segmento aqui. Ficou bastante construção. Então, vermelho. Esse segmento vermelho aí é a bissetriz que eu quero. As outras construções são apoio, tá bom? Beleza? Vamos lá. Então, essa é a construção da bissetriz. Agora, nós vamos fazer a construção da mediatriz. Então, vou pegar um segmento qualquer aqui, ó. Vou limpar aqui, vamos arrastar pra cá. Aí. Eu vou fazer um segmento de reta aqui. Então, quero achar a mediatriz dele. Então, vou pegar meu círculo.
e vou abrir mais que a metade, tá? Mas essa abertura mais que a metade, ó, pode ser lá no comecinho, pode ser quase chegando na outra, tá? Você que vai decidir. Só que quando você traçar esse círculo, o outro tem que ser do mesmo tamanho, tá? Então, vamos lá. Deixa eu escolher o tamanho. 5. Aí, ó. Aí, eu vou colocar a ponta seca no ponto H e fazer outro círculo com o mesmo tamanho. Pronto. Aí, o que acontece? O círculo de vocês, ele tem 2 pontos de encontro, ó, aqui em cima e aqui embaixo. Aí, eu vou unir esses 2 pontos, ó. Essa reta aqui da união é a minha mediatriz. Eu vou colocar aqui de vermelha. Ela dividiu o segmento ao meio, tá? Com o GeoGebra dá pra gente verificar, então vamos verificar se ela dividiu mesmo ao meio. Então, eu quero a distância do ponto G ao ponto K. Ó. Daí, ele colocou aqui pra mim, ó. A distância do G ao K é 3,5. Então, ó, a distância aqui do G ao K é 3,5. Vamos ver se do outro lado deu 3,5 e se a gente acertou na nossa mediatriz. Vamos lá, ó. A distância do H até no K. Olha lá, ó. Do H no K também deu 3,5. Ou seja, essa reta aqui é a nossa mediatriz, dividiu o segmento ao meio. Conseguiram entender? Espero que sim. E até a nossa próxima aula. Próximo exercício. Observe o mapa de uma região de Maringá aqui. Cada quadra possui 90 metros de comprimento e 30 metros de largura. Assinale a alternativa que representa a distância percorrida por essa pessoa que fez esse trajeto aqui, tá? Em preto. Considere que todas as quadras tenham a mesma dimensão, tá? Então, se olhando você acha que não tem, é para você considerar que todas tenham. E desconsidere a largura das ruas, porque tem umas ruazinhas aqui entre elas. Então, vamos contar quantas quadras eu tenho, né? Então, vamos lá, ó. Eu tinha uma quadra aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui e essa última aqui. Aí, desceu. 1, 2. Aqui já é outra, tá? E aqui já é outra quadra também. Então, vamos lá, ó. Eu tenho, então, 90 metros aqui, 90 aqui, 90 aqui, 90 aqui e 90 aqui. Aí, de largura, eu tenho 30, 30 e 30. E para chegar no parque, eu tenho mais 90. Então, nós vamos fazer aqui a continha para poder chegar no nosso resultado. Vamos fazer o nosso cálculo. Quantos 90 eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6 90. Então, vamos lá. 90 vezes 6. Então, 0 e 9 vezes 6 vezes 9, 54. Quantos 30 eu tenho? 3. Então, 30 vezes 3, 90. Somando os dois, eu vou ter o quê? Eu vou ter 540 mais 90. Vai dar 13, vai 1. Então, a pessoa anda 630 metros. A alternativa correta é a C. 630 metros para fazer esse percurso que ela faz aqui até o Parque do Ingá.